Dia de Inventar é um título que nós indicamos para o primeiro ano. Ele é todo em letra bastão, escrito em primeira pessoa, onde o personagem narra o seu dia conforme os horários. O personagem principal é uma raposinha que adora inventar coisas novas e ela sai em busca de inspiração. E nessa busca ela encontra vários personagens que estão precisando de alguma ajuda. Então aqui o livro trata sobre a empatia, sobre a solidariedade e também a resolução de problemas, porque aí a raposinha vai identificar o problema, vai fazer o planejamento e depois vai fazer a execução. Além desses temas, ele também trata sobre amizade, imaginação e gratidão. Será que todo mundo tem? Esse título é indicado para o segundo ano. Ele é um livro riquíssimo em imagens e texto que aborda principalmente a diversidade. Ele aborda a diversidade nas ações, no falar, no escutar, no sentir, no pensar. Enfim, aborda a diversidade na vivência e na percepção de mundo. O texto é rimado em letra bastão, mas ele é muito dinâmico. Ele tem algumas brincadeiras estéticas com a grafia de algumas palavras. A riqueza das ilustrações possibilita que a gente faça uma segunda leitura, a leitura das imagens. E essas imagens conversam perfeitamente com o texto. Abordando as diferenças, ele permite que a criança compreenda o conceito de individualidade. E assim ela tem a possibilidade de exercitar o respeito a uma sociedade mais plural e sem preconceitos. Greta e os Gigantes é um título que nós indicamos para terceiros anos. E aqui ele foi inspirado na história da Greta Thunberg, que recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2019 e é ativista contra as mudanças climáticas. Então aqui ele fala em linguagem simples essa luta da Greta, que ela percebe, né, esses problemas do meio ambiente causados pelas empresas, que aqui no livro é representada pelos gigantes, que eles deixaram a floresta de lado e não estão percebendo as consequências, né, dessas atitudes. Então aqui a Greta começa a fazer pequenos movimentos para que ela seja ouvida e aí ela ganha também o reforço de outras crianças que se juntam a ela para protestarem, que realmente foi o que aconteceu quando ela fez a greve lá na escola. E hoje em dia ela tem a visibilidade que tem, né? E aqui no livro as crianças conseguem fazer com que os gigantes reconheçam esses erros, consigam voltar atrás em algumas atitudes. Aqui no livro, ele traz algumas opções para as crianças, algumas sugestões, né? De pequenas atitudes que as crianças podem fazer para fazer a diferença. E ela fala aqui também que esses pequenos gestos, quando todos somados, né, eles podem ajudar a mudar o mundo. Então aqui você vai trazer a conscientização da importância de cuidar do meio ambiente, do respeito. E é um tema bem atual que as crianças têm que ter conhecimento. Olá! Bom, esse vídeo é feito especialmente para todos os educadores e educadoras que vão ter acesso ao meu novo livro infantil ou quem tem interesse de trabalhar com os meus livros infantis no universo educacional. Esse livro novo chama-se Sinto o que Sinto e as Aventuras de Asta e Jacer. Ele surgiu através de um convite do Mundo Bita, grupo musical que tem vários clipes que são recebidos com muito carinho por pais e mães, crianças e educadores, e eles me fizeram um desafio que era de escrever um livro sobre o personagem Dan. Não me deram tema e eu fiquei coçando a cabeça para saber como é que eu poderia acrescentar alguma coisa a todas as reflexões que o Mundo Bita já traz para a infância. Então eu prestei muita atenção no que meus filhos sentem e como eles lidavam com esses sentimentos. Muitas vezes eles não sabiam dizer exatamente o que estavam sentindo, surgiam algumas angústias e isso fazia com que eles estacionassem em algumas questões. E estudando um pouco mais sobre isso, eu percebi que o universo educacional já fala sobre esse assunto há bastante tempo. Existe uma coisa, inclusive, chamada Laboratório Inteligência de Vida, que é basicamente uma técnica, ou método, uma observação de como as crianças lidam com seus sentimentos, ensinar eles a identificarem seus sentimentos, nomear seus sentimentos, entender os sentimentos mais complexos
e ajudarem ele a caminhar. Isso é um estudo vasto, tem vários nomes, várias técnicas, e esse livro chega para ser mais um elemento aí de aproximação para a gente poder falar com nossas crianças. Falar sobre raiva, ciúme, amor, timidez, enfim, entender que isso existe e saber como lidar com esses sentimentos. O livro se divide em duas partes. Essa primeira parte, que é a história do Sinto que Sinto, e a segunda parte, que se chama As Aventuras de Asta e Jacer, que é baseada em fotos que eu vi de um povo que vive num rio chamado Rio Omo. Esse povo vive às margens do Rio Omo, na Etiópia, e eles pintam e ornamentam seus corpos com flores, frutos e terra para se protegerem do sol, e acabam criando grandes obras de artes. Não tinha nenhuma ficção que eu conhecesse, então eu resolvi me apropriar, com muito respeito, com muito carinho, com muito cuidado, desse povo e criar uma história lúdica sobre eles, que fala um pouco sobre a valorização da identidade e reconhecer elementos da natureza para se trabalhar naquilo que a gente produz no nosso dia a dia. É isso, o livro está aí, espero que vocês conheçam, gostem, foi feito com maior carinho, maior responsabilidade e tem esse conteúdo todo, mas também diverte muito, porque é o que eu gosto de fazer. Eu gosto que as crianças recebam esse material se divertindo e aí vão criando valores e entendendo como se tornarem adultos legais, que é um pouco essa a nossa função de nós que já tivemos uma trajetória um pouco antes deles, para eles, né? É o que a gente pode oferecer de melhor. Então eu ofereço para nossas crianças e para vocês, educadores e educadoras e curiosos sobre o assunto. Beijo gigante. Corações aos Milhões. Esse título é indicado para os terceiros e quartos anos. O livro conta a busca do personagem principal em compreender como surgem os sentimentos e como eles se manifestam no coração. No decorrer da história, percebemos uma contraposição de duas visões: a visão mais concreta e científica do irmão mais velho e a visão mais poética e romântica do personagem principal. É feita uma reflexão sobre as emoções e as diversas maneiras de serem sentidas e manifestadas. É uma ótima opção para trabalhar temas como empatia, emoções, diversidade, autoconhecimento e ciências. A Cidade Politicamente Correta. Esse título é indicado para os quartos anos. Ele é um livro voltado às questões de políticas públicas. Ele aborda temas como cidadania, meio ambiente, saúde e educação. Nessa história, as crianças se mobilizam para acolher refugiados vindos de uma cidade vizinha. Esse título ele atende perfeitamente às competências gerais da BNCC, especialmente no que diz respeito a exercitar a empatia. Ele fala muito de diálogo, né, e resolução de conflitos e cooperação. É um livro bem completo que ele possibilita ótimas opções de trabalho. A Chegada do Sr. Flat. Ele é o primeiro volume da coleção Alex e os Monstros. Nós indicamos para quartos ou quintos anos, dependendo do nível de leitura das crianças. Ele mescla linguagem em quadrinhos com narrativa em primeira pessoa. Ele é dividido em pequenos capítulos, que torna a leitura mais fluida. E ele apresenta o cotidiano de um pré-adolescente, com o seu comportamento típico, né? Que não gosta muito de arrumar o quarto, não gosta muito de estudar. E esse personagem encontra um bonequinho que cria a vida quando alguém lê para ele. E esse bonequinho adora Júlio Verne. Então, através dessa amizade, o Alex é apresentado à literatura clássica. Então, aqui você vai poder fazer um trabalho super rico com as crianças, porque além dessa leitura divertida, que mostra o dia a dia do pré-adolescente, com todos os seus dilemas, sentimentos, você vai poder trabalhar apresentando outros títulos clássicos para as crianças, que elas podem fazer a leitura conforme as indicações aqui do livro. Rei Dudu Calça Curta, indicado para quartos e quintos anos. Esse livro é muito divertido e inteligente. Ele aborda de maneira bem descontraída assuntos sérios, como manipulação de poder, responsabilidade, ética, cidadania e valores também.
O texto traz elementos encontrados nos contos de fadas, reinos, fantasia e luta do bem contra o mal. Ele trabalha também noções de educação financeira, importância de planejamento e administração. Esse livro atende perfeitamente várias competências da BNCC. Para acessar o conteúdo completo dos livros da Carochinha Editora, basta cadastrar-se no espaço do educador no site da editora.